Olá, pessoal! Na aula de hoje falaremos sobre o circuito elétrico equivalente do alternador síncrono trifásico. Lembrando que o nosso alternador, nós conhecemos os dados de placa dele, o enrolamento da armadura é um enrolamento em corrente alternada, potência aparente nominal é dada, 2 kVA, VA, né? Velocidade nominal desse alternador é de 1800 RPM, ou seja, existe uma máquina primária girando nessa velocidade, movimentando o eixo. A frequência nominal, então, das tensões induzidas trifásicas serão de 60 Hz, ou seja, essa frequência é proporcional a essa velocidade. E a tensão nominal para a ligação Y é 230 volts e a corrente nominal para a ligação Y é 5 amperes. Lembrando que o enrolamento de campo ele é em corrente contínua, é o circuito do rotor. Então, quando a gente alimenta ele com uma corrente de 0,7 amperes, a gente vai ter uma tensão de linha no enrolamento trifásico de 230 volts. Então, aqui o esquemático da conexão. Eu tenho aqui um circuito que representa o nosso enrolamento de campo, que é um circuito em corrente contínua. E aqui o alternador ele tem uma saída trifásica, né? Então, as tensões serão medidas na linha trifásica e onde a gente vai conectar as cargas R, RL e RC. Lembrando que o alternador ele está conectado a uma máquina primária que está girando numa velocidade síncrona. E essa velocidade síncrona, por exemplo, de 1800 RPM, ela será proporcional às tensões induzidas no enrolamento da armadura. O circuito equivalente trifásico pode ser conectado com uma conexão Y, também conhecida como estrela. Então, esse circuito aqui, ele está representando o circuito da armadura. Percebam aqui que eu tenho a bobina A1, um terminal dela é o A1, o outro é o A2. Depois eu tenho o B1 e o B2 conectado aqui, e depois o C1 e o C2, então é a terceira bobina. Esse enrolamento é um enrolamento trifásico. Lembrando que o rotor ele já está em movimento pela máquina primária, girando numa velocidade síncrona. Existe uma corrente contínua nele, corrente IF, que gera o fluxo F. Essa corrente de campo é chamada também, né, de corrente de excitação. Caso eu tenha esse circuito aqui, então meu enrolamento da armadura está conectado em estrela, a gente tem que lembrar que as tensões de linha, dado nos dados de placa, ela será diferente da tensão de fase. Poderia ter acesso ao neutro aqui também. Então, a tensão de fase e a tensão de linha divididos por raiz de 3, enquanto que a corrente de linha é a mesma que a corrente de fase. Se o meu circuito for conectado em delta, percebam que a conexão das bobinas ela mudou. A minha tensão de fase ela é igual à tensão de linha, mas a corrente de linha ela é raiz de 3 vezes maior que a corrente de fase. Então, existe uma relação para o módulo e também existe uma relação para as fases trifásicas. Elas são defasadas de 120 graus. Por que eu digo isso? Bom, porque o circuito equivalente trifásico, a princípio, nós deveríamos escrever o circuito do enrolamento de campo, que é o circuito em corrente contínua, e 3 vezes o circuito para cada fase. Só que os dados que a gente tirar para um dos circuitos serão equivalentes para os outros 3, porque a gente sempre trata esse circuito como um circuito equilibrado. Então, tirando a defasagem de 120 graus, não existirá, a princípio, outra diferença. Então, a resistência da armadura para as 3 fases será igual, assim como a reatância síncrona. Então, a gente vai sempre utilizar um circuito equivalente monofásico. Lembrando que a gente deve verificar antes o tipo de conexão do alternador, se ele está conectado em estrela ou em triângulo, porque aqui a gente trata com o circuito equivalente monofásico. Esse EF ele representa a força eletromotriz induzida na armadura devido ao movimento rotativo do rotor. Então, para eu ter essa tensão induzida, eu tenho que ter o enrolamento de campo alimentado e uma máquina primária deve estar girando o eixo do rotor. Outra coisa do circuito elétrico equivalente, eu tenho que a resistência elétrica do enrolamento da armadura e tenho a reatância síncrona. Aqui eu tenho a corrente de armadura, percebam o sentido da corrente em direção à carga. E aqui a tensão de saída é a tensão na armadura. A tensão que a gente mede é sempre a tensão nesse ponto VA. Quando a minha carga está vazio, a tensão que eu meço no terminal é igual à tensão induzida, tá? Caso eu tenha uma carga, sempre vai existir uma corrente IA, e aí a tensão na armadura ela pode ser calculada com a tensão induzida menos a queda de tensão nesse circuito RL série. Então, será igual a EF menos RA mais
JXS vezes a corrente IA. Exemplo 1. Um alternador de 20 kVA, 380 volts, ligado em estrela, alimenta uma carga nominal com fator de potência 0,5 indutivo, sendo RA igual a 0,2 ohms e XS igual a 1 ohm. Calcule a corrente que circula em cada fase da armadura IA, a fé induzida por fase na armadura pelo enrolamento de campo do rotor. Circuito elétrico equivalente do alternador. A gente vai falar de um circuito monofásico, então se ele está conectado em estrela, né? A gente tem que se lembrar que a conexão estrela, a tensão de linha, ela é diferente, né, da tensão de fase. Então a relação aqui é que a minha tensão de fase será igual à minha tensão de linha divididos por raiz de 3. Como meu alternador é um alternador de 380 volts de tensão de linha, a gente sabe que por fase a tensão terminal será aqui de aproximadamente, né, 220 volts. A gente conhece que a carga ela é alimentada com fator de potência igual a 0,5 e é um fator de potência indutivo. Sendo assim, a corrente ela está atrasada em relação à tensão e a gente pode determinar o ângulo com o ângulo do fator de potência. Então, o ângulo ela é igual ao cosseno na menos 1 de 0,5 e esse ângulo aqui é um ângulo de 60 graus. 0,5 indutivo vai dar um ângulo de 60 graus. O meu circuito elétrico equivalente é um circuito com uma indutância síncrona, né? Ou seja, a minha reatância síncrona que vale 1 ohm e a minha resistência da armadura RA é igual a 0,2 ohms. Então, a resistência da armadura normalmente ela é bem pequena quando comparada com a reatância síncrona. A gente quer calcular a nossa fé induzida, sendo que a tensão na armadura, uma carga com fator de potência 0,5, ou seja, uma carga RL aqui, conectada, e aí a gente tem que essa tensão VF é igual a 220 ângulo zero, é a nossa referência, volts. Então, a corrente da armadura aqui está saindo, né, em direção à carga, corrente por fase, e a gente quer calcular essa tensão induzida aqui por fase. Então, antes de mais nada, a gente tem que calcular com a potência, já que está alimentando uma carga, né, com a potência nominal. Nossa potência nominal é uma potência de 20 kVA. Então, a minha corrente na linha, com a equação de potência, é igual ao S divididos por raiz de 3 tensão de linha, sendo que a corrente de linha, né, é a mesma que a corrente na fase, é a mesma, em módulo, né? E aí a gente consegue calcular que 20 kVA é 20.000 divididos por raiz de 3, tensão de linha 380. Isso vai dar uma corrente de linha módulo de 30,387 amperes. Lembrando, né, pessoal, que a gente tem aqui que a nossa corrente na armadura é uma corrente fasorial, né? Então tem módulo e fase. Então o módulo é o mesmo que a corrente da linha e a fase é 60 graus, só que o fator de potência é indutivo, então tem um sinal negativo, a corrente está atrasada em relação àquela tensão. Então, temos a corrente, então a gente consegue calcular a queda e aí fazendo a análise da malha, a gente verifica que a tensão induzida por fase será igual o valor da minha tensão terminal mais essa queda de tensão aqui. Como que eu calculo a queda de tensão? Então, é a impedância, né? Ou seja, o RA mais o XSJ vezes a corrente IA. Então, aqui eu terei aproximadamente, né, 220 mais a resistência 0,2 mais 1 ohm J vezes essa corrente aqui vezes 30,387 ângulo menos 60 amperes. Então, a minha tensão induzida, EF, é igual a 248,748 mais 9,93 J
volts, coordenada retangular, e coordenada polar é igual a 248,946, ângulo 2,286 graus volts, tá? Então, percebam aqui que o meu ângulo de carga é igual a 2,286 graus e o ângulo do fator de potência é 60, né? E o ângulo do fator de potência indutivo. O exemplo 2. Um alternador de 2 kVA, 440 volts, ligado em triângulo, apresenta a resistência da armadura de 0,3 ohms por fase e reatância síncrona de 10,2 ohms por fase. Alimenta uma carga nominal com um fator de potência 0,8 indutivo. Calcule a corrente que circula em cada fase da armadura IA e a fé induzida por fase na armadura pelo enrolamento de campo do rotor. A gente vai fazer agora para um alternador conectado em triângulo. Então lembrem-se, né, que na conexão em triângulo a gente tem que lembrar que a tensão de linha em módulo, né, ela é igual à tensão de fase, porém a corrente na linha ela é maior que a corrente de fase. E a relação é que a corrente de linha divididos por raiz de 3, ela será igual à nossa corrente de fase. Então, é uma relação de raiz de 3. E a tensão de linha é igual à tensão de fase em módulo. Lembrando que é um alternador trifásico, né? Então, as tensões e correntes são defasadas entre si de 120 graus. E é um sistema também equilibrado. Então, vou fazer o circuito monofásico equivalente. E isso vai representar as 3 fases, porque os parâmetros são iguais. A gente começa, então, calculando a corrente que passa nesse alternador. Então, lembrando que o nosso circuito elétrico equivalente é uma resistência RA aqui, que vale 0,3 ohms por fase, e a nossa indutância vale 10,2 ohms por fase, tá? E a gente vai conectar aqui uma carga com fator de potência indutivo. Então, essa corrente aqui que vai passar na carga é a corrente de armadura, e aqui é a tensão induzida, F, que a gente também vai querer calcular. Aqui eu tenho nossa tensão terminal. Dado de placa me diz que a tensão terminal, a tensão de linha, é 440 volts. Então, eu sei que a minha tensão de armadura, já que a minha tensão de fase é igual à tensão de linha, ela vale 440 volts, ângulo 0. Para a gente calcular a corrente, a gente tem que saber que a carga conectada nesse alternador está operando com potência nominal. A nossa potência nominal, S, é igual a 2 kVA. Para a gente calcular o módulo da corrente, eu estou calculando com uma equação de potência trifásica. Então, é o S divididos por raiz de 3 tensão de linha. E isso vai dar, então, vou substituindo aqui 2.000 divididos por raiz de 3, 440, vai me dar uma corrente de linha igual a 2,624 amperes. Acontece que eu tenho a conexão delta, conexão triângulo. Então, a minha corrente da armadura, que é a corrente por fase, o módulo dela será igual à corrente de linha divididos por raiz de 3. E isso vai me dar uma corrente de 1,515 amperes. O ângulo do fator de potência vai nos dar, então, qual que é o ângulo dessa corrente em relação à tensão. Então, será igual ao cosseno na menos 1 do fator de potência, que é 0,8. Esse ângulo, então, será igual a 36,87 graus. Quando eu colocar aqui essa corrente, IA, então, fasor é um módulo, 1,15, e o ângulo de menos 36,87, porque é negativo, porque a corrente está atrasada em relação à tensão. Analisar esse circuito elétrico equivalente para eu calcular a tensão induzida, então a queda de tensão aqui, então eu preciso fazer, analisando a malha, EF será igual a resistência RA mais reatância J, então essa queda de tensão, né, vezes a corrente, impedância vezes a corrente, mais o valor da minha tensão na armadura. Então, fazendo a análise do circuito elétrico equivalente, né,
Substituindo aqui as equações, eu vou ter que o EF será igual a 0,3 mais 10,2J vezes 1,514 ângulo menos 30 mais tensão de 440 ângulo zero. E aí essa tensão induzida será igual a 449,8 ângulo de 1,54. O ângulo de carga é igual a 1,54, enquanto que o ângulo do fator de potência é menos 36,87. Obrigada, pessoal!